Jesus falava por parábolas. Isso para que pudéssemos compreender, né? Ou seja, para que fosse compreendido por nós, ele falava por parábolas, pois às vezes tentamos humanizar Deus, porém Deus é muito maior. Olhamos para o universo, para as galáxias, né? Para tudo que ele criou. E às vezes nós tentamos colocar ele dentro do nosso contexto. E isso não vai dar certo. Por quê? Porque essa criação, essas palavras que usamos, esses desígnios usados por nós, é humano, né? É uma visão nossa. Mas ele é muito maior do que tudo. Ele criou todas as coisas. E a parábola das bodas é descrita aqui em Mateus 22, do versículo 1 ao 14, que diz: De novo entrou Jesus a falar parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei, celebrando as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar convidados, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com a ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vindes à boda. Eles, porém, não importaram-se e foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e outro, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Que inclusive os teólogos acreditam a comparação aqui, né, com Israel, o povo de Israel, né, que foi chamado para ser sacerdote do mundo, não por ser melhores, mas por ter a responsabilidade de, através deles, Deus fazer as obras e mostrar para os outros povos seu poder, sua glória, seu cuidado também, né? O rei ficou irado e enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O que aconteceu com Israel, né? Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas do caminho e convidai para as bodas quanto os encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reunindo todos os que encontraram, maus, bons, a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estava, veio, né, para ver quem estava à mesa, e notou ali um homem, que não se vestia, né, de vestes nupcial, e perguntou-lhe. Era como se ele estivesse na festa, mas não tivesse vestido a caráter, não tivesse preparado para o momento, né? E perguntou: Amigo, como entrades aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei para amarrar, e de pés e mãos lançou para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Interessante que esse trevas, existe luz, mas não existe trevas. Trevas é a ausência de luz. Se você apaga por um momento a luz, se você não tem mais luz, você vai ter trevas, escuridão. Existem estudos na física, em todo conhecimento científico sobre luz, que ela trafega a 300 mil km por segundo, e tudo que se pode saber, né, sobre a luz e pode ser estudado, mas sobre escuridão, sobre trevas, não há. Como assim Deus, quando não existe, quando existe mal, existe coisas ruins, é a ausência de quê? De Deus. Como as trevas é apenas a ausência da luz, ou seja, quando não existe luz, assim é, né, o mal quando não existe Deus. Então, aqui, esse ranger de dentes, esse sofrimento, né, que inclusive nem mesmo Satanás experimentou ainda, porque fala que ele no fim vai ser lançado no lago de fogo, no ranger de dentes, e aí sim ele vai enfrentar a ausência total de luz, com aqueles que não, através de Jesus Cristo, seu Filho, né, forem justificados por ele, porque perfeitos nenhum são, nem os anjos, mas através do seu Filho, né, que morreu
por nós podemos ser justificados. Então, quando ele for lançado ali, como esse aqui foi, ele terá um ranger de dente. Por quê? Porque ele vai experimentar uma coisa que nem o mal experimentou ainda, que é a ausência total de Deus. Portanto, que tem uma passagem que fala sobre Sodoma, que queima, né? E eternamente e tal. Você vê que Sodoma não está queimando lá. Então, é uma ausência total de Deus. Mesmo diante das circunstâncias de cometer equívocos, nós ainda experimentamos a presença de Deus. A ausência de Deus não queira nem saber. A ausência total, a escuridão, né? É um sofrimento muito grande. E agora vem colocado aqui a questão dos tributos, em Mateus 22, de 15 a 22, que diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E os fariseus eram estudados, né, das escrituras, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem que seja. E ele já não, né? Porque não olhas a aparência do homem, verdade? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Aquelas questões políticas. Interessante que os saduceus, por exemplo, eram um grupo político e os fariseus já eram um grupo religioso. E aqui eles falando, né, que eles tinham essas preocupações com as escrituras, mas tinham preocupações também com o status das pessoas e tal. E fala que Jesus já não fazia isso. Então você vê que ele usa uma verdade para colocar ele diante de uma circunstância, né, meio embaraçosa, né? Isso para nós humanos, mas para o Filho, né, de Deus, com toda a sabedoria, que se preparou durante 30 anos, ou seja, 10 anos para cada ano de ministério seu. E dizei-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então, aquelas questões políticas, né, que a gente às vezes pega. Jesus, porém, conhecendo-lhe as malícias, que os homens eles sempre vão tentar, diante das suas... Tertuliano, ele falava, né, não existe prisão maior do que as nossas próprias convicções. E então, diante das nossas convicções, né, e Jesus, porém, conhecendo a malícia, né, respondeu: Por que me experimentais, esses hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, né, moeda, e ele perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então ele disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nesse mundo, né, tem as coisas aqui que desde quando o mal entrou, né, o ser humano construiu ali a primeira casinha ali, casebre ali de sapé, por exemplo, redonda, o outro já criou uma quadrada, o outro já olhou e falou: opa, redonda é melhor, quadrada é melhor. Quer dizer, começou as comparações, começou as disputas. E tudo isso é baseado no quê? Na natureza humana, né? Então, ele diz, né, dai a César o que é de César, o que foi criado pelos homens, que fica com eles. Dai a Deus, né, o Espírito, a benevolência, toda essas coisas escritas por Cristo, né, descrita por Cristo e difundida por Ele. Então, dai a Cristo, né, dai a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram, deixando-se foram. E ainda os saduceus, né, questionam ele a respeito da ressurreição. Naquele dia aproximaram-se de Deus alguns saduceus, lembrando que os saduceus eram um grupo mais ligado à política, né? E também aos escribas, aos fariseus, os escribas, os escrituários, né, da lei, os intérpretes da lei, os fariseus, né, os estudantes e religiosos da época, e os saduceus aqui, os políticos, né, também atrelado a esses.
E naquele dia, aproximando-se dele alguns saduceus que dizem haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, teu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro, até o sétimo, ou seja, como Moisés dizia, né, sempre o irmão tinha que despojar a esposa, né, do viúvo, e assim foi posteriormente até a sétima, o sétimo, né. Depois de todos eles, os 7, morrerem, também morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, eles perguntando, né, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam-se e nem dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Estes mesmos mortos, né? Deus se manifestava como Deus deles, ou seja, eles morreram apenas o corpo, mas a alma, né, estava intacta. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isto, a multidão se maravilharam na sua doutrina. Então sempre, né, eles tentavam pegá-lo, e sempre voltado para essa escritura, para essa letra, né, para esse conhecimento frio. E o conhecimento é simplesmente para moldar o nosso caráter, e não simplesmente para nós apoiarmos nele, como eles faziam ali, juntavam o grupinho dos saduceus políticos com os fariseus religiosos, né, com os escribas, estudantes, intérpretes da lei, para fazer um organograma, como o sistema funciona hoje, né, simplesmente para manipular as coisas, né, sem nenhum entendimento e nenhuma vocação para mudança, né, de comportamento, não só deles, como os que eles discipulavam. Aqui agora nós temos sobre o grande mandamento, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, olha só, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, que esse primeiro troca os 4, né, que é não ter imagens, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, substitui aqueles 4 que falam sobre Deus, e os outros 6 que falam sobre o semelhante, né, o nosso semelhante, resume aqui o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós falamos: eu procedo assim porque eu tive uma vida difícil, eu tive uma criação. Eu estou amando a mim mesmo, usando essas alegações. Mas quando eu vou falar do erro do outro, eu não levo em consideração nada que ele tenha passado, nenhum histórico dele. Então, amar a ti, né, amá-lo como a ti mesmo, é isso. Estes 2 mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Então, olha para você ver, né? É como se substituísse, né? E por fim, o Cristo, filho de Davi, é colocado aqui, que reunindo os fariseus, interrogou Jesus: que pensas vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi? Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é filho? E ninguém lhe podia responder palavra que ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Porque Davi, ele vem da linhagem humana, né, de Cristo. Porém, Deus criou todas as coisas, tudo. Então, qualquer coisa que você coloca como ídolo ao lugar de Deus, né, é errado, porque Ele criou todas as coisas, só a Ele toda a honra e toda a glória, né?
Porém, cada um tem sua significância, como Davi teve, como a mãe de Jesus teve, mas ele é criador de todas as coisas. E tudo que nós pensamos, né, ou precisamos, nós temos que recorrer a ele, nosso Pai maior, né, que criou tudo. Jesus censura os escribas e os fariseus, dizendo: então falou Jesus à multidão e seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas. Né? O que ele quer dizer com isso? Ali eles pegavam a lei de Moisés e difundiam, né, uma forma de manipular. Fazei e guardais, pois tudo quanto eles dizem, ou seja, o que eles dizem, parte da lei, porém não os imitem nas suas obras, porque dizem, não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Quando você vê um cristão falar de Jesus, ele fala do amor de Cristo, porque a mudança, isso vai acontecer depois, um trabalho de Deus, Criador. Só Ele tem o poder para fazer uma obra na vida de cada um, e não nós. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas, né? Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Como eu disse, mestre é aquele que tem conhecimento de vida, né? E tem humildade para passar isso, para ajudar o outro. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ele preparou 10 anos para cada ano de ministério. Aos 30 começa o ministério e vai até os 33. Ele é o nosso mestre. Mesmo sendo filho de Deus, né, se fez homem, passou por tudo e teve propriedade, né, como mestre para nos admoestar. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai. Então aqui em Mateus 23, né, de 1 a 12, ele vai dando essas admoestações. Nem serei chamado guias, porque um só vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E ele continua advertindo, né? Ele faz várias advertências aqui de Jesus. Nós podemos ver ainda no Mateus 23, agora do versículo 13 ao 36, onde ele diz: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais nem deixai entrar o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um proselito, e uma vez feito tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizem: quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado ao que jurou. Insensato e cego, por qual é o maior, o ouro ou o santuário que o santificou? E dizei: quem jurar pelo altar, isso nada é. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Quer dizer, eles interpretam de uma forma, né, equivocada, mais voltado para o material, né? Cegos, pois, qual é maior? É a oferta ou o altar que santificou a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, porque e ele por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer outras coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo
e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribe fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribe fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos do justo, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Pois isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis na vossa sinagoga e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas as coisas não hão de vir sobre a presente geração. Então, o líder, né, que tem essa vocação por falar muito da lei, sempre pegado à lei como se fossem seguidores fiéis e corretos da lei. Ou seja, eles tendem a colocar julgo sobre os outros que nem ele mesmo pode carregar. E certo de que a lei é o alvo, a ser atingido. Porém, o amor de Cristo tem que ser levado primeiro para que as pessoas se aproximem, passa a amá-lo, passa a ser admoestado por ele, o Deus Criador de todas as coisas, e não por nós humanos, porque nós não temos essa capacidade, né, de admoestar ninguém, e só ele pode fazer esse trabalho. Então a nós, né, ao demonstrar amor pelo nosso semelhante, que é uma parte visível de Deus, e não falarmos que amamos a Deus que nem conhecemos e nem vimos, se nós não amamos nem nosso irmão que está do nosso lado, que é de corpo, né, que nós podemos apalpar. Como que nós vamos dizer que amamos a Deus? Então levamos o amor dele, e essa pessoa amar, aproximar dele, ele vai fazer um trabalho na vida de cada um. E fechando aqui, vem um lamento sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes que reuniu teus filhos como galinhas, ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então aqui em Mateus 23, do 37 ao 39, né, tem essa passagem, e diz, fechando no versículo 39 de Mateus 23, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Então, eles matavam os profetas, por quê? Porque ao ser admoestado, né, no seu erro, o ser humano tende a enraivecer, né, e querer, ao invés de se autocorrigir nas admoestações, né, educadamente, venha vir contra o que tenta o admoestar. Igual aquele homem que fala: mestre, tenho praticado tudo. E ele fala: então, já que você faz tudo, já fez tudo, né? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele saiu triste porque tinha muita fortuna. Talvez ele poderia ter comentado, falado: Senhor, mas foi com tanta dificuldade, né? Eu tenho pessoas que precisam de mim. Ele poderia ter argumentado, ele simplesmente virou e foi. Então, como aqui, às vezes você, não estou falando que você pode viver ali no erro, né? No equívoco, no pecado, mas ao ser admoestado, você pode contender com ele. Você pode falar: Senhor, mas como é difícil, a minha natureza, como que isso é difícil de eu abandonar, como que eu luto contra isso, mas não simplesmente virar as costas ou querer matar,
seus profetas. Então, que nós tenhamos, né, os nossos olhos em Cristo, sempre o nosso sumo sacerdote, único sumo sacerdote. Cristo é o alvo, certo de que viveremos a vida toda sem atingir, né, 100%, mas essa busca faz com que Cristo em nós seja esse equilíbrio do mal que nós, através de Adão, colocamos para dentro. Então, a busca por Cristo, não para sermos igual a Ele, porque era impossível, mas para buscar estar, né, próximo a atingir esse alvo. E essa busca nos torna cada vez melhores, cada dia melhores. Amém?